Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês. Lembra do nosso projeto da consciência negra? Respeito não tem cor, tem consciência. Como é importante, né? Nós temos consciência de quem nós somos. Consciência do valor que nós temos e o valor também que nós podemos e devemos dar a cada ser, independente de como ele seja. Você sabia que todos temos as nossas lutas? Todos temos os nossos dias ruins, temos os nossos momentos que não são legais? Por isso que é importante nós respeitarmos. O respeito às pessoas, o respeito à diversidade, à cor. Existem raças diferentes? Não. Todos nós somos da raça humana. Todos nós somos humanos, independente da cor, do tipo de cabelo, da cor do olho, de quanto você pesa. Isso é independente. Todos somos seres humanos e merecemos respeito. Nós respeitamos cada um para também sermos respeitados. É algo recíproco. É algo que eu faço e eu recebo. Ok, crianças? Vamos falar um pouquinho, retomar um pouquinho, relembrar um pouco da história, né? Da escravidão no Brasil. Observe aqui comigo. A escravidão no Brasil. O negro chegou ao Brasil trazido pelos portugueses. Eram transportados em navios negreiros, mais de um terço deles morriam no caminho por causa das péssimas condições de alimentação, de saúde e do banzo. Era o nome dado à tristeza profunda por sentirem saudade da sua terra. Um terço aqui é uma parte muito grande, viu? Ok? É como se você tivesse 10 e você tirasse 3. 3 pessoas morressem desses 10, mais ou menos assim. Então era uma parte que não era tão pouca diante da multidão, né, que tinham, né, que estavam dentro, né, dos navios. E esse banzo aqui me chamou bastante atenção, que era o nome dado à tristeza profunda por sentir saudade de casa. Você já sentiu aquela tristeza profunda? Aquela tristeza assim que você não consegue se controlar? Então era dessa forma que os negros se sentiam. Já pensou? Deixar família, deixar filho, deixar tudo para trás e achando que estava correndo atrás de um sonho, achando que estava correndo atrás de uma coisa tão boa, e quando eles viram no navio lá a situação, começaram a ver que o negócio não era legal, que a situação ia ficar pior a cada momento. Então muitos morriam por maus tratos, muitos morriam por problemas de saúde, mas também tinham aqueles que morriam de tristeza, né? Que faziam greve de fome, ficavam sem comer até, de fato, infelizmente, morrerem. Ok? Ó, os negros que chegavam eram vendidos aos senhores de engenho para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café. Ou seja, eles vieram, né, como nós já falamos em algumas situações, vieram para enricar, né, deixar mais ricos os homens brancos, né. Vieram com o intuito de trabalhar e vencer na vida. Mas deu tudo errado porque eles vieram e viraram escravos. O negro não suportava mais de 10 anos de trabalho, devido aos maus tratos a que era submetido. Eles não aguentavam mais de 10 anos, porque era trabalho mesmo. Uma pessoa, um negro, trabalhava como se fosse 10, por exemplo, ou até mais, dependendo da situação, dependendo do trabalho que tinha. Eles não tinham a questão, você tem a hora do almoço, você tem os seus direitos hoje em dia. Não, era tudo muito forçado e maus tratos eram tremendos. Os negros trabalhavam exaustivamente, sem salário e sem condições devidas. As crianças e mulheres também trabalhavam por muitas horas diárias.
A alimentação era precária e quando não faziam o trabalho, eram castigados de maneira desumana e cruel. Observa aqui um pouquinho, ó, da situação aqui do trabalho deles. Ó. Eles faziam tudo, todo tipo de trabalho, ó, desde o mais maneiro, se é que tinha algum maneiro, né, ao mais pesado. E tanto fazia, né, ser mulher, ser homem. As mulheres eles colocavam para fazer os trabalhos de casa, mas se precisasse também ia trabalhar todos, porque eles não tinham esse respeito, né, pela pessoa. Eles olhavam o negro, é um objeto, para trabalhar. E isso foi trazendo o quê? Foi trazendo muitas doenças, né, foi trazendo muitos problemas para os negros. Por mais que eles tivessem resistência, mas era desumano o acúmulo de trabalho, né? O trabalho era muito entre eles, né? E pesado, ok? Serve aqui comigo, ó. Só que o que aconteceu? Nós tivemos a abolição da escravatura, dia 13/5. Ó, dia 13/5 de 1888. Vamos fazer a leitura aqui comigo, ó. A abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país. Então surgiu de uma pressão. O Império foi pressionado a o quê? A libertar essas pessoas. Porque as pessoas foram dando conta que aquilo não era certo, que aquilo estava abusivo. E os negros começaram também a se revoltar, a criar quilombos, né? Criar lugares para quê? Para pensarem, vamos ser libertos. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos dessa liberdade. Aí, nesse dia aqui, 13/5 de 1888, foi assinado a chamada Lei Áurea, que salvou, né? Libertou todos os escravos. Aí a gente sabe também, algumas pessoas, com certeza os papais, a mamãe sabe que foi muito difícil depois dessa liberdade, porque os negros pensavam assim, e agora? O que eu vou fazer? E muitos não, todos não tinham onde morar, não tinham lugares, eles foram o quê? Eles foram criando ambientes, eles foram se juntando, né? Foram se ajudando e muitos continuaram trabalhando para os próprios senhores, que eram seus donos. Só que agora eles tinham um salário, por mais que fosse baixo, mas eles tinham salários. Alguns ficaram reféns dos seus próprios ex-donos, né? Porque eles estavam libertos, mas eles precisavam trabalhar. Festejaram, todo mundo livre, mas e aí, né? Então essa questão que eles foram, mas hoje os negros usufruem dos mesmos direitos de nós, dos mesmos deveres, porque essa lei foi assinada. Já pensou se não tivesse sido assinada, se o povo não tivesse feito essa pressão? Até hoje, os negros estariam como? Estariam nessa situação, né? Estariam sendo escravos. Mas, como o povo, né, quando ele se junta, né, ele faz a diferença. Por isso que nós devemos aceitar o preconceito, nós devemos aceitar a discriminação, nós devemos aceitar essas coisas, porque nós temos voz. Você sabia que você tem voz? Às vezes você pensa, não vou falar isso porque eu sou somente um. Mas você tem voz. Às vezes, várias pessoas estão pensando igual você e não tem coragem de falar. E a partir do momento que você fala, você induz outras pessoas também a abrir o seu coração, a falar.
Se você está passando por algum preconceito, alguma situação de bullying, alguma coisa que está lhe incomodando, você procure algum adulto, procure o papai, a mamãe, alguém que você confie e fale. Porque é importante você abrir o seu coração. É importante você não aceitar que as pessoas lhe humilhem por alguma situação, pela sua cor, pela sua classe social. Ok, crianças? Então é muito importante que nós estejamos valorizando tudo isso que aconteceu, valorizando essa assinatura. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais, nós não fazemos mais nada porque alguém é nosso dono. Mas cada um é dono das suas atitudes. Por isso nós devemos pensar em cada atitude nossa. Será que eu estou influenciando as pessoas? Será que eu estou mangando do meu colega? Será que eu estou caçoando dele indevidamente? Pensa nessa situação, ok? Eu queria, para nós encerrarmos essa parte, nós vamos ler essa história em quadrinho, que é bastante interessante, que até você já pode até ter se sentido em alguma situação dessa aqui. Por um momento você se sentiu discriminado por alguma coisa e você pode até se identificar com a história, ok? Vamos aqui comigo. Ó, Fernandinha e Akin. Akin, por que você está triste? Ah, deixa pra lá, não tô triste nada. Te conheço, tô vendo que tá muito triste. Tá, vou falar, mas não vai contar pra ninguém. Por que não? Fui ver meu papel na peça de teatro da escola e não me deixaram ser anjo. Me disseram que não existe anjo negro. Aqui? Isso é racismo. Racismo? Isso existe mesmo? Aqui, você conversou com a tua família sobre essa peça da escola? Não, eu fiquei com vergonha. Meus pais conversaram muito comigo e sempre me explicam que somos todos diferentes. Diferentes? Mas não dizem que somos todos iguais? Não somos todos. Não somos. Aqui, as etnias que formaram o nosso país têm histórias diferentes. Também temos características diferentes, físicas diferentes e não há problemas nenhum nisso. Meus pais me disseram que o problema meus pais me disseram que o problema é não respeitar essas diferenças. Vocês observaram aqui? Nós não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes, mas nós podemos sim ser todos juntos numa mesma situação. Ele se sentiu ofendido, se sentiu injuriado, se sentiu triste porque ele não poderia ser um anjo. Falar, não existe anjo negro. Você já viu algum anjo? A cor dele? Então não tem como comprovar. E ele queria fazer essa representação. E os pais dele tinham falado uma coisa, que todos eram iguais, todos eram iguais. E na verdade nós todos somos diferentes. E essa diferença é que nos enriquece, nos deixa mais e mais felizes, ok? Quando nós respeitamos essas diferenças. Tudo bem, crianças? Gostaram? E para vocês acessarem essa aula e acessarem também outras aulas, é facinho. Você vai lá na nossa plataforma Eduque, clica lá na nossa plataforma Eduque, procura a aula que você quiser, né? E vamos aprender juntos e dizer sempre show, sai preconceito. Tudo bem, crianças? Tchau, tchau e até mais.